Bom, gente, bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo do quadro Paladar Literário. E eu ainda tô pegando o jeito. Eu vou explicar rapidamente o que é esse vídeo, né, o que é esse quadro. E a gente pode começar com a resenha. O Paladar Literário, ele vai ser um quadro onde a gente mistura uma bebida gostosa, uma leitura legal e uma ilustração que representa tudo isso. Então a gente tá tipo amigas numa tarde, bebendo uma coisinha e falando sobre o nosso livro, enquanto a gente desenha. É mais ou menos isso. Tanto a bebida, quanto a resenha, quanto a ilustração, elas são reflexos do que eu achei do livro. Vamos supor que eu achei o livro muito bom, então eu vou fazer uma ilustração muito bem feita, ou muito complexa. Vamos supor que eu achei o livro mediano, então vai ser uma ilustração mediana. E vamos supor que eu achei um porre, eu achei péssimo, então vai ser uma ilustração porremente feita. Então a nossa bebida de hoje, que já tá bem bebida, é Laramora, que é uma bebida super gostosa, mas super faturada. Será que vale cada gole que tá aqui? O que vocês acham? Bom, eu gosto do sabor, mas o preço... O livro de hoje é Verity, da autora Colleen Hoover. E aí eu já quero começar falando sobre a autora antes da gente falar dos livros e das características. A Colleen Hoover, ela é extremamente conhecida, a maioria dos booktalkers, das pessoas que leem e tal, elas gostam muito da Colleen Hoover. E eu sempre fiquei meio curiosa sobre como era o conteúdo dela, enfim. E quando eu fui dar uma pesquisada, eu descobri que a maioria, tá, é o que eu sei bem por cima, são romances. E eu não sou muito fã de romance, então eu nunca tive um interesse em ler os livros da Colleen Hoover. Quando eu fui ver Verity, fiquei sabendo que era mais sombrio, e eu amo livros sombrios, de suspense, que te fazem pensar. Então, quando eu ouvi falar de Verity, eu falei, nossa, acho que esse é o ponto inicial para eu conhecer a Colleen Hoover, e talvez ler os outros livros dela. E dentro disso, eu ainda quero falar de um ponto que eu acho super importante. Eu, como ilustradora, como tatuadora, como uma pessoa do mundo visual, eu acredito sim que a capa, o título, a sinopse e as frases de efeito que são divulgadas sobre o livro precisam cativar a pessoa. Óbvio que não vai agradar todo mundo, é o que eu falei, eu não sou fã de romances, a não ser que sejam LGBTs, nem assim eu leio tanto romance. Mas eu acho que ainda assim precisam cativar. E eu acho que as capas dela não são tão boas, acho que os títulos dela às vezes não cativam tanto. Eu acho que é importante sim, claro que quando a gente fala, não julgue um livro pela capa. Geralmente a gente está se referindo a pessoas, né? Não julgue a pessoa pela aparência. Mas quando a gente fala de literal livro, que é uma forma de expressão e uma forma de arte, eu acho que investir um pouquinho em tudo é muito importante. Dito isso, eu vou passar agora para a leitura. A leitura é como a gente se sente lendo. Como é a leitura pra mim. E em Verity, a leitura pra mim foi de início, bem início mesmo, aqueles primeiros acontecimentos do caminhão, do banheiro, péssima. Eu achei chato, eu não gostei. Porque, meu, que nada a ver, várias pontas soltas, tudo acontecendo, tipo, num desenrolar péssimo. Porém, quando chegou na mansão, eu amei. Eu achei que a dualidade, né, aquela dinâmica de, nossa, a gente vai pro passado, conhece a Verity através da biografia, a gente vê o presente e não sabe se a Lowen tá doida ou se a Verity tá mentindo, ela realmente tá viva. E me dava vontade de, quando eu tava no passado, voltar pro presente porque eu queria saber se a Verity ia se mexer. E quando eu tava no presente, eu queria voltar pro passado pra entender o que mais que a Verity fez e contou na biografia dela. Então acho que foi impecável daí pra frente. Eu gostei muito, com certeza foi o ponto ápice da história. Eu acho que essa troca, nossa, causou uma ansiedade que eu terminei o livro super rápido. Foi em questão de um dia. Sou do tipo de sair devorando, geralmente eu vou apreciando. E esse livro eu devorei, achei super legal isso. Indo agora para os personagens. A gente tem 3 personagens principais, a gente tem os secundários, mas eles fazem o papel de secundários deles super bem, não tem muito o que falar sobre. Ai, queridos personagens principais, a gente tem alguns probleminhas aí, que eu acho que é o que... vocês vão entender. A gente tem o Jeremy, é o marido da Verity, e ele é descrito o tempo inteiro pela Lowen, pela Verity, como o marido mais incrível do mundo, o ser humano mais perfeito em tudo que ele faz e se propõe a fazer. E é irreal demais. Então, quando a gente fala de um personagem que ele é perfeito e descrito da forma que ele é descrita, você tem um afastamento. Eu tô falando mais da minha percepção. Sinto que quando mas ele é um personagem fictício. Beleza, mas quando eu tô lendo uma ficção, ou seja, lendo, jogando, assistindo uma coisa que não é da realidade, é porque eu não quero estar vivendo a minha realidade, né? Eu quero estar experimentando coisas novas. E ainda assim, eu quero imaginar como se eu estivesse lá, sabe? Então eu sinto que faltou essa conexão com o Jeremy, sinto que faltou um pouquinho de humanidade nele. Por isso faltou a gente achar o Jeremy um ser humano, porque ele não erra, ele é incrível em tudo que ele se propõe.
através dos olhos da Verity, né, através da biografia, e através dos olhos da Lowen. E pra mim, eu não sei se a percepção da Lowen, que ficou isso no ar pra mim, do Jeremy, essa paixão que ela criou por ele, foi através dos olhos da biografia, sabe? Será que ele era realmente um cara tão incrível assim? Eu achei ele super sem graça. Tinha expressões e a gente pensa assim, pô, o cara passou por tanta coisa e ele é assim, é muito estranho. E a Lowen via isso como foda e eu via isso como, meu, sabe, socorro. O único momento ápice do Jeremy é quando ele, lá no final, lê a carta e acontece tudo aquilo. Pra mim foi ali que ele mostrou que ele é um ser humano, que ele erra, surta, enfim. A Lowen pra mim, nossa, vai ser até rápido. Eu acho a Lowen sem sal, irritante e pura olho. Ela tava na casa da mulher que aparentemente estava em coma, que ela era fã e se inspirava nas coisas dela. E talaricou, nem ligou. E além de se apaixonar pelo marido dela através dos olhos da Verity, então... Ai, pra mim o Jeremy e a Lowen. Uma coisa que eu ia falar antes de passar pra Verity é que os nomes pra mim me pegam muito. Eu odiei o nome do Jeremy. Eu sei que vai ter pessoas que vão falar, ai, mas lá onde a Colin Hoover vive é um nome comum. Mas eu achei péssimo. Eu acho que o Jeremy, ele é tão perfeito que podia ter posto um nome um pouco mais dentro da realidade. Então, mas você queria o quê? Que colocasse João Paulo? Não, mas poderia ter posto John Paul. Um John, um Paul, Peter, James. Eu acho que seria menos pior do que Jeremy. Isso aí também me causou um afastamento. Nada contra Jeremy, tá? Foi porque o personagem, o nome pra mim, fosse para melhor personagem ou pior personagem, né? Que é a Verity. E o nome Lowen e Verity eu gostei, tá? Só pra avisar, achei que representam bem ambas. Eu acho que a Verity tem muita personalidade, acho que ela tem aquela dualidade que eu comentei tanto da história, eu acho que ela é principalmente por conta da Verity. A Verity, ela é apresentada pra gente por muitas faces. A gente conhece a Verity que tá internada, a Verity dos olhos do Jeremy, a gente conhece a Verity da biografia, a gente conhece a Verity da carta. Quem é a Verity? Sabe, ela é milhões de pedaços. Eu gosto dela pela complexidade, eu gosto dela porque ela é bizarramente humana, é uma coisa que chega até a dar medo. E eu sei também que tá em aberto se ela é a Verity da carta ou se ela é a Verity da biografia. Pra mim, ela é a Verity da biografia, tá? Eu acho que ela não é a Verity da carta, eu acho que pra mim aquilo é papinho. Ainda sobre os personagens, isso que eu vou falar agora entra tanto pros personagens quanto pra história, que é uma coisa que eu achei péssima de verdade. O livro, ele é o tempo inteiro falando sobre sexo. E ele resume a Verity como uma pessoa ninfomaníaca que, nossa, ela só fica feliz se ela estiver feliz sexualmente. E o tempo inteiro ela só fala disso, tanto que a visão dela é uma mulher obcecada, tipo, chega a ser bizarro. Faz aquelas coisas que ela comenta na biografia, porque ela é simplesmente obcecada nisso. Pra mim, deu a entender isso, tipo, ela perdeu o T gigante dela por conta, e agiu igual uma louca por conta disso. Então, eu achei isso péssimo. Eu acho que o problema não é ter cenas assim, porque realmente as pessoas, a maioria se relaciona, então não é algo, uau, nossa, colocaram isso. Não, é uma coisa normal da história, só que chega a ser chato, porque você tá lendo lá, você tá super, sabe, focado e tá num ponto super legal e do nada ela vai e solta uma coisa que você fica assim, entendi, não precisava, né? Tanto que eu nem senti vontade de ler fora de casa, eu li tudo de uma vez só na minha casa mesmo e já fiquei, meu Deus, não leria no ônibus. Tá aí um ponto, não leria no ônibus, isso é uma coisa muito importante pra mim. O fato de ter muitas cenas assim, tirou cenas de desenvolvimento que eu acho que seriam legais de conhecer. Talvez conhecer mais sobre as meninas, sobre as filhas, entender aquele final que foi super rápido, tudo que aconteceu no final. Porém, a ilustração acabou e antes de mostrar o resultado final pra vocês, eu vou dar a minha nota e dizer se eu voltaria ou não nesse cafezinho superfaturado pra trocar uma ideia de amiga enquanto a gente lê Verity. Será que eu leria Verity de novo? Bom, gente, é óbvio, né? Acho que por tantas críticas que eu fiz, que eu não leria Verity de novo. E dentro disso, como eu falei que o livro Verity foi o início pra mim conhecer a Colin Hoover e saber se eu leria os outros livros dela, já deve estar claro que eu não tenho vontade de ler os livros dela. Talvez no futuro, quando ela lançar novos, eu leia, mas desses que já estão lançados eu não quero ler. Eu não leria Verity de novo. Das nossas notas Bukelan, né, do nosso estrelinhas, é 3.5, 3,5 de 5 estrelas. E eu acho que é uma nota boa, tá? Porque
em 5 estrelas, 3,5, é uma nota muito boa. É um livro que eu não leria de novo, mas ele é super interessante, tirando esses milhões de problemas que eu citei. É um livro legal, dentro do possível, mas realmente não leria de novo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de tomar uma bebidinha super faturada comigo, meio duvidosa, mas bem gostosa até. E enquanto a gente fala mal ou bem de algum livro e desenha, eu vou deixar a ilustração passando aqui. Eu acho que vocês entenderam sobre a ilustração. E como o vídeo ficou meio longo, eu não vou falar sobre a ilustração, mas se vocês quiserem que nos próximos eu explique cada coisa que eu fiz, eu posso falar também, tirar um tempinho do final pra quem quer saber sobre por que eu fiz isso, por que eu não fiz aquilo. E é isso. Um beijo pra quem fica e até a próxima. Deixa o like, viu? Tô te vendo.